Colegas, amigos, alunos, internautas, falaremos hoje sobre a questão da prisão. A prisão que deve recair sobre qualquer acusado. Nos últimos dias, vimos amplamente divulgado pela mídia a questão do caso Lula. É muito importante conversarmos sobre esse assunto. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, garante a presunção da inocência e diz que só será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal. O que nós estamos vendo é uma série de acontecimentos e acaba gerando conflitos com as normas existentes. Temos a Constituição Federal, que é a nossa carta magna, é o teto máximo, assim como disse nosso professor Matias Alves Correia e o nosso grande presidente, professor, doutor Ricardo Vasques Davanzo. Deixo um beijo aqui especial para vocês, que têm defendido a democracia, o Estado Democrático de Direito, bem como as leis e as normas, inclusive internacionais, porque o Brasil é signatário do Pacto San José da Costa Rica. O que tem acontecido? A partir de 2016, o STF, por uma decisão majoritária de um colegiado, decidiu que, ocorrendo a condenação em segunda instância e essa confirmação em segundo grau, onde não couber mais recurso, pode já ser feita a execução da pena. Não precisa aguardar os julgados do STJ e o STF, porque eles vão julgar as questões relativas às leis e não aos fatos. De forma que a antecipação da prisão, e aí não se trata de prisão cautelar, e sim de cumprimento de pena, já pode ser dada a partir de quando não couber mais recurso no segundo grau. Pois bem, recentemente tivemos a questão do Lula, que, diga-se de passagem, tem ocorrido um julgamento fora do comum, fora do que nós temos visto, numa agilidade realmente surpreendente. De toda forma, estou aqui para falar a questão legal e o meu entendimento, respeitando a todos que têm um entendimento contrário. Mas eu faço com esses fundamentos e assim eu vou sustentá-los. O que tem ocorrido é que com o caso Lula, que foi amplamente colocado nas mídias, antes do término do julgamento em segunda instância, transitar em julgado, para isso ter um monte de trâmite, o TRF, o tribunal, oficiou o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro então mandou expedir a ordem. Primeiro deu um despacho, aguardando que até às 17 horas ele se entregasse. Como ele não se entregou, como nós vimos, então ele expediu a ordem de prisão e aí ia ser feita de forma coercitiva. A Constituinte, quando foi estabelecida, ela foi feita através de um pacto social, em que nós, cidadãos, através dessa Constituinte, abrimos, vamos dizer assim, mão da nossa segurança, da nossa saúde, da nossa liberdade de ir e vir, da nossa vida, da educação, em prol, digamos assim, do Estado. O Estado ser o gerenciador desses direitos humanos, inerente a todo e qualquer ser humano, seja ele de qualquer raça, credo, etnia, crença, todos eles são dotados de vida, de liberdade e de proteção a essa vida, essa liberdade. Com isso, existem as regras constitucionais, internacionais, processuais, penais, para se colocar alguém atrás das grades. E isso não vale só para o caso Lula, isso vale para todos os casos e isso deve ser exigido o respeito, porque nós estaremos, senão, diante de uma lei morta. E a Constituição Federal, ela está válida e ela tem que ser cumprida, independente sobre quem recaia ou quem seja o acusado. É essa a defesa intransigível que nós, advogados, adeptos à presunção da inocência, ao Estado Democrático de Direito, aos direitos e garantias individuais, fazemos a defesa, como um munus público, em que o Código de Ética, assim, nos coloca os advogados nesta função. Então, hoje eu venho aqui exercer um munus público e faço
com base de que esta prisão foi precipitada. O TRF, para ter oficiado o juiz Moro, para ele ter cumprido essa determinação, deveria ter aguardado a publicação dos embargos, porque é possível, sim, embargos dos embargos na área penal. Primeiro, que já é amplamente aceito pela jurisprudência e pela doutrina dos tribunais. E segundo, que é utilizado o CPC subsidiariamente, e o novo CPC tratou da figura dos embargos, o que já era amplamente utilizado antes no Código de Processo Civil de 1976. Então, a decisão foi precipitada, por isso eu fiz uma matéria dizendo que trata-se de uma ordem ilegal, manifestamente ilegal, cuja resistência ela é plausível, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E se esta norma, esta lei, esta ordem, que só a ciência jurídica é dotada da capacidade coercitiva, ou seja, de exigir do cidadão o seu cumprimento, isso tem que ser dentro das regras, das normas, das cláusulas, por uma questão de segurança jurídica. E também já quero aqui deixar o meu entendimento que, em se tratando de direito de ir e vir, o segundo maior direito depois da vida de qualquer cidadão, em se tratando desse direito, eu entendo que as cláusulas estabelecidas no artigo 5º da Constituição Federal são cláusulas pétreas. De forma que, se eu quiser amanhã ou depois, como um particular, deixar de cumprir a ordem do judiciário, eu estarei sujeita a ser considerada, como assim ele disse publicamente, a ser considerada uma pessoa foragida, ainda que a ordem seja ilegal. Existem duas ações indiretas de inconstitucionalidade para questionar essa decisão do Supremo de 2016. Eu ainda acredito e espero na mudança deste entendimento e que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Quem legisla é o poder legislativo, quem julga é o poder judiciário, e todos estão adstritos a essa lei, inclusive juízes, ministros, desembargadores. Não existe hierarquia no cumprimento das leis, porque senão estaríamos diante de um Estado em que não está prismando pela democracia, e sim pela ditadura. O que ninguém mais quer é passar por um retrocesso de uma conquista histórica, de pelo menos no papel, e tentar se exigir e ser obrigado a cumprir normas constitucionais e democráticas. Porque se constando no papel elas já não são cumpridas, imagine se elas forem suprimidas. Presidente Marcos da Costa de São Paulo se manifestou também oficialmente pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo e colocou que excesso de democracia não causa injustiça, a falta dela sim. Portanto, eu firmo aqui o meu entendimento e, independente sobre qual acusado vai recair, todos têm o direito a um julgamento pautado dentro das leis, sob pena de ser considerado ilegal, inconstitucional, ilegítimo. Fique de olho no direito, Polidoro no direito. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, dê sua opinião, coloque o que você acha que nós deveremos abordar nas próximas gravações. Isso é feito de forma a satisfazer uma necessidade de informação e de responsabilidade, sem que com isso coloque alguém acima ou o dono da verdade, apenas o direito de expressá-la. E eu vou lutar por esse direito até o fim, de você poder expressar livremente, sem ofensa, sem agressões, a sua opinião. Polidoro no direito. Obrigada. Boa tarde.